logo depois da pandemia, onde o digital foi extremamente importante, né, tanto para a Adidas passar, né, pela pandemia, como também para a Fanatics, para ampliar o seu negócio. Então, finalizando esse período, as marcas elas percebem a importância de reconectar com os seus consumidores no ponto de venda físico. E não só usar o ponto de venda físico para essa conexão, mas também através de eventos com os seus principais embaixadores. E engajam os consumidores não apenas, né, de uma forma convencional, mas criando valor, aproximando a marca através de relações emocionais. Historicamente, o segmento de esportes, e quando a gente fala, né, não só das empresas de esporte, mas a gente fala das categorias esportivas em geral, ele é um segmento mais dominado pelos homens. E é muito bacana a gente ver, né, a gente entender como, ultimamente, as mulheres elas têm ganhado protagonismo, né, não só dentro das empresas de esporte, mas na prática esportiva. Oi, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Vidi Talks. Hoje eu vou conversar com uma das líderes admiradas do setor esportivo e de consumo. Com mais de 20 anos de carreira, ela transformou o segmento do vestuário da Adidas Brasil e foi a primeira mulher brasileira a liderar a diretoria sênior de vendas em uma marca esportiva. Recebo com muita honra Carla Salvador, atualmente diretora de vendas para a América Latina na Fanatics, maior empresa global de e-commerce de produtos esportivos licenciados. Carla, um grande prazer ter você aqui com a gente, uma honra, muito bem-vinda. Muito obrigada. Acho que eu começo, né, agradecendo a Vidi pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência, da minha trajetória e que eu puder contribuir. Excelente. Já agradeço. Muito bem-vinda. Carla, eu acho que é legal você começar trazendo esse panorama que é muito interessante de você aí há 2 décadas liderando uma marca global como a Adidas, né? Que começou no lugar físico, que começou como loja física e que fez o percurso que muitas marcas fizeram de ir para o e-commerce. E agora você liderando uma marca também global, mas que nasce do e-commerce, e aí você vai contar notícias fresquinhas para a gente, mas que está indo buscar aí também o local físico. Muito bem. Acho que você, né, você colocou bem, a maior parte das marcas esportivas, elas têm a sua origem no varejo físico, né? As grandes marcas, as principais marcas globais. E durante, né, esses últimos, vou dizer assim, os últimos 15 anos, essas marcas elas assumiram o compromisso, né? Não só a Adidas, eu tô trazendo para esse universo, a Nike, a Puma, elas assumiram um compromisso de se digitalizar com grandes desafios, né, de trazer um público que elas tinham uma grande interação nos seus ambientes físicos e gerar essa conexão no ambiente online. Então, o primeiro grande objetivo das marcas, e aí eu vou falar especificamente da Adidas, quando ela começou na estratégia digital, era conectar, era usar os canais digitais para criar esse awareness, para criar essa conexão com o consumidor antes de ser um canal comercial. E sim, né, com o tempo, os canais digitais eles se transformaram extremamente relevantes na parte de resultados, na parte de conversão de vendas. E aí quando eu trago os canais comerciais, não é só o e-commerce, mas aí a gente também está falando dos canais de marketplace, nós também estamos falando dos canais de afiliados, então todos os tipos de conexão que a marca pode ter realmente, e aí claro, suportado pelas mídias sociais, suportado por todas as diversas interações, até com parceiros, né, que a marca pode fazer digitalmente. E acho que, como você mencionou também, né, a Fanatics ela é a principal plataforma digital
de esportes hoje, né, globalmente. Ela tem vários pilares diferentes que trabalham aí o digital. E o que é muito interessante, né, um movimento que é muito interessante é que logo depois da pandemia, onde o digital foi extremamente importante, né, tanto para a Adidas passar, né, pela pandemia, como também para a Fanatics, para ampliar o seu negócio. Então, finalizando esse período, as marcas elas percebem a importância de reconectar com os seus consumidores no ponto de venda físico. E não só usar o ponto de venda físico para essa conexão, mas também através de eventos que conectam a marca através de ativações com os seus principais embaixadores e engajam os consumidores não apenas, né, de uma forma convencional, mas criando valor, aproximando a marca através de relações emocionais. Muito bom. É legal você trazer esse elemento dos embaixadores, né? Porque eles estão personificando isso, eles estão fazendo esse elo entre a marca e os usuários. É assim que está. Isso. E aí tem também um movimento bem interessante, porque além dos vários embaixadores, né, que promovem a marca, e nas duas situações, tanto hoje na Fanatics como na Adidas, os embaixadores eles são principalmente os atletas, né? E aí você tem uma gama bastante diversa, né? Não só de atletas de alta performance, mas também de esportistas que praticam no seu dia a dia e engajam com as suas histórias comuns, que gera muito valor. Mas eu acho que um outro objeto que é bastante interessante da gente perceber, e aí já trazendo o componente da inteligência artificial, da tecnologia, é o surgimento de vários embaixadores, de vários influenciadores digitais. Que as marcas hoje, elas fazem parcerias, né? Então, a gente, aqui no Brasil, a Adidas fez uma parceria há uns 2 ou 3 anos atrás, também logo depois da pandemia, com a Luiza, que é a principal influenciadora digital do mercado brasileiro hoje. Acho que ela tem mais de 6 milhões de seguidores. E a gente, dentro dessa estratégia, o diferencial do influenciador digital é que ele é bastante fiel à marca, né? Então, ele representa a marca na sua principal integridade e ele não tem as variações de comportamento, as flutuações de comportamento que todo influenciador, ele toma ali as decisões meio não impensadas, mas mais voluntariosas. Então, E cria esse vínculo? Fiquei curiosa. Eu diria que sim, porque o influenciador digital, você vai lendo o comportamento e as reações do consumidor e você vai adaptando a personalidade do influenciador àquelas reações. Então, vou dizer assim que é mais fácil de lidar. Claro. Eu tenho certeza que é. Interessante, muito legal. É uma coisa bem nova. Tem uma influenciadora que as marcas estão trabalhando hoje em dia, se eu não me engano, o nome dela é Atna, é uma influenciadora espanhola. Depois a gente confirma o nome, mas ela tem mais de 300 milhões de seguidores. Uau! Assim, ela é uma sensação globalmente. É muito pós-moderno isso. É muito, porque ela é linda. Depois Uau. depois eu compartilho aqui no finalzinho o Instagram para quem quiser seguir. Mas assim, eu acho que o mais importante de tudo isso são formas inovadoras, né? Que as marcas elas precisam também flutuar. E é claro, a estratégia digital de uma marca, ela não passa só por uma influenciadora digital. Acho que isso é extremamente importante da gente pontuar. Você tem a maior parte dos influenciadores, eles são realmente seres humanos, né? Pessoas que estão ali no dia a dia. Mas hoje também transita, né? Também transita pela ajuda da inteligência artificial. Muito legal. Muito bom. Ô, Carla, deixa eu trazer uma outra dimensão aqui, né, da sua carreira, que você
foi a primeira mulher aí numa marca esportiva a liderar uma área comercial e falar um pouco sobre isso, que eu acho que é muito bacana para o pessoal que assiste a gente ouvir, é inspirador. E junto com isso, me chamou a atenção porque uma marca esportiva que se tornou uma marca fortíssima de vestuário, né? E você, em 2 décadas lá, com certeza foi uma agente de todo esse processo. Esse ponto, ele é bem interessante porque, vamos dizer assim, historicamente, o segmento de esportes, e quando a gente fala, né, não só das empresas de esporte, mas a gente fala das categorias esportivas em geral, ele é um segmento mais dominado pelos homens. E é muito bacana a gente ver, né, a gente entender como, ultimamente, as mulheres elas têm ganhado protagonismo, né? Não só dentro das empresas de esporte, mas na prática esportiva, né? Eu acho que as últimas Olimpíadas de Paris, elas foram um marco para as mulheres, né? Mostrando a igualdade de gênero, trazendo a importância da inclusão e da diversidade, acho que para o mundo todo, né? E a importância da gente incentivar novas gerações, as meninas, a praticar esporte, que eu acho que acho que é a grande virada de chave, né? Porque às vezes as meninas elas têm mais atividades que são mais intelectuais, mas da importância, né, do esporte na formação integral do indivíduo. Mas voltando, né, para a área corporativa, acho que a gente tem aí dados recentes das grandes marcas mostrando a evolução, né, da presença feminina, que é bacana, mas também das dificuldades, né, que hoje as mulheres elas evoluírem e chegarem em posições de liderança. Então, da importância das organizações e da sociedade e das novas gerações de realmente entenderem o valor dessa diversidade, entenderem a importância das... Então, não é só você ter líder feminino, não é isso, não é a gente, né, defender bandeiras de feminismo de maneira nenhuma, mas é você ter realmente essa diversidade, o balanço entre os gêneros é o que faz a beleza de tudo isso. E acho que, né, voltando até no ponto que você trouxe, de ser a primeira mulher em posições né, de ser a primeira mulher a liderar uma cadeira de vendas no Brasil de uma marca esportiva, acho que um momento que me tocou muito, né, foi numa das minhas primeiras apresentações numa convenção de um cliente. E depois dessa palestra, as mulheres que estavam ali, que eram poucas, né, elas me abordaram dizendo: Carla, você realmente é uma inspiração para todos nós, né, de saber que existe essa oportunidade, que existe esse incentivo. Então, para que a gente realmente seja resiliente, seja perseverante e que para a gente investir, né, nas nossas carreiras, que a gente acredite. Então acho que aquele momento para mim foi uma virada de chave. E depois disso, né, hoje a gente tem a líder da Netshoes é uma mulher, a Skechers já tem uma CEO mulher, a Centauro hoje também tem a Nike, ela tem uma líder feminina, uma mulher também, né, liderando a cadeira de vendas. Então, foi uma grande transformação para o mercado. Eu acho que muito positiva, né, se eu puder avaliar. Muito legal. E você passou esse tempo todo, né, nessa liderança da Adidas Brasil e agora está num movimento e num desafio que é a América Latina. E aí, isso inclui muita novidade? O que você vê? Tem muita diferença? Os mercados eles são bastante distintos, mas no final, quando a gente pensa, né, em estratégia, eu acho que e já olhando um pouco para o futuro, né, o que faz a diferença quando a empresa ela tem um objetivo de crescimento. Acho que primeiro é parte da cultura, né, é você trabalhar a cultura da organização. Por quê? Porque todo o processo de transformação e de crescimento,
ele não começa só na estratégia, né? Eu acho não, né? Você definir a visão, você desenhar a estratégia é um passo extremamente importante de você colocar qual é o seu objetivo, onde você quer chegar. Mas passa principalmente por você organizar a cultura e você trazer as pessoas para aquilo que a empresa realmente acredita. Então, o processo de transformação, o processo de crescimento, ele passa por você envolver, né, todos os seus colaboradores no seu propósito, por um processo de geração de valores, porque a venda, né, e aí eu estou falando, né, tanto a venda para o consumidor final, como você engaja o consumidor final no ponto de venda, como a venda para o seu cliente B2B, ele é um processo de geração de valor, né? Então, de você entender do seu consumidor quando ele entra no ponto de venda, para trazer, né, um exemplo, e aí vou trazer um exemplo mais dedicado à Adidas. A gente atendia muitos corredores, e os corredores eles não são iguais. Então, quando o consumidor ele entra no ponto de venda, a primeira pergunta ou a primeira abordagem do vendedor tem que ser entender qual é o comportamento esportivo daquele consumidor, para ele poder guiar a venda da melhor maneira possível. E por que eu estou trazendo, né, esse exemplo? Porque isso reverbera em toda a organização. Então, você priorizar o seu consumidor, se ele está no ponto de venda, se ele está no canal digital, se você está fazendo uma venda dentro do Brasil ou se você está construindo a sua expansão de marca para outro país, o seu primeiro passo é entender para quem que eu vou, né, para quem que eu estou vendendo. Uhum. E aí, por exemplo, dentro da Fanatics, a gente tem os consumidores que são colecionadores, e a gente tem os consumidores que estão iniciando no caminho do colecionismo. Então, a gente precisa entender o momento de cada um deles e direcionar o produto, direcionar a estratégia de distribuição baseado nesse conhecimento. E pautado, né, como a gente mencionou, em aspectos de cultura. E aí passa por ownership, passa por entender e compartilhar os valores dos produtos que aquela organização ou que a sua marca ela está comercializando, criar relações tanto com o consumidor como com os seus clientes, relações de longo prazo, Uhum. Que não são relações de ganhos apenas em uma venda, em uma conversão, mas que você vai realmente fidelizar aquele cliente, ele vai voltar, você vai engajá-lo dentro de um programa de membros. Então, acho que seriam esses os principais aspectos. Eu dei uma resposta um pouco mais ampla, mas acho que ajuda a entender. Sim, com certeza. Carla, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo de hoje, o que você acredita, né, na sua visão, que possa ser o papel das lideranças comerciais no desenho de estratégias de omnichannel? Você que viveu essa experiência, vive esse desafio. Acho que essa é uma excelente pergunta, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Acho que toda estratégia comercial e de canais, ela começa com o consumidor no centro, né? Então, independente do ponto de contato do consumidor com a marca ela precisa estar disponível em todos esses diferentes pontos de contato. Então, seja através das suas lojas próprias, seja através do ponto de venda dos canais digitais, seja através dos seus parceiros comerciais. E aí, quando a gente fala de estratégia omnichannel, a gente não está falando, né, apenas de um processo de integração de inventário, de integração de processos, mas a gente está falando realmente dessa jornada, da gente olhar
a jornada do consumidor do começo ao final, e aí como a gente mencionou, chegando até o processo de fidelização. E aí eu queria, né, trazer aqui o exemplo novamente da Fanatics, que, como a gente já mencionou, né, é uma empresa, hoje a principal plataforma digital, né, de esportes globalmente, né, do mundo, para a gente colocar assim de uma forma bem direta, que sentiu a necessidade, após a pandemia principalmente, de criar essa geração e esse engajamento com os consumidores, porque como parte, né, da estratégia de crescimento, a empresa entendeu que não estar próximo do consumidor, que não fazer eventos físicos, que não estar no ponto de venda físico, não permitiria com que a empresa acelerasse o seu crescimento através do digital. Então, acho que o que a gente pode concluir, né? Essa interação entre os canais, acho que é a beleza, né, da estratégia omnichannel, de você muitas vezes começa a jornada pelo digital, pelas mídias sociais e termina a sua jornada dentro do ponto de venda físico e vice-versa. Mas ser só digital ou estar só no físico hoje, eu acho que não faz mais, e olhando, né, para o que vai ser o futuro, olhando para as novas gerações, acho que essa interação, esse equilíbrio, ele vai ser fundamental para o sucesso de crescimento das grandes corporações. Excelente. É uma jornada mesmo, é uma nova jornada, mas é uma jornada que não é mais uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Exato, então, é o equilíbrio. Exatamente. Carla, obrigada demais pela sua participação aqui com a gente, espero que a gente tenha novas oportunidades, uma honra. Eu que agradeço, gostei bastante do bate-papo, quero voltar. E também aí fico, né, à disposição, quem quiser se conectar comigo, né, até no meu LinkedIn, Carla Salvador, pode me procurar, se tiver mais dúvidas aí, estou super à disposição também. Sensacional. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. E assim encerramos esse episódio de hoje. Para quem nos acompanhou, que esse papo sirva de inspiração para seguir liderando com propósito e visão de futuro. Nos vemos no nosso próximo episódio do VideTalks. Até a próxima.